Eu vou convidar aqui de início, né, a minha amiga Vera Vernade, meu amigo Franco do PV. Quem vai começar? Quem será o primeiro? As mulheres primeiro, né? Por questão da educação, vamos às mulheres primeiro, né? Então, a minha amiga Vera Vernade. Também registrar aqui o meu amigo professor Mestre Socorro. Mestre Socorro é uma figura emblemática, né, da capoeira souzense. Está também aqui acompanhando a turma aqui nessa entrevista. Minha amiga Vera Vernade, bom dia, bem-vinda. Satisfação tê-la conosco aqui. Dá para fazer já uma avaliação de como é que foi as eleições municipais? Vocês conseguiram eleger um vereador para a Câmara Municipal? Como é que você inicia essa conversa, minha cara Vera? Fica à vontade, bom dia, bem-vinda, viu? Bom dia, Ivandinei, companheiro de luta J. Mendes, está no controle aí o João André, os outros demais companheiros aqui, Franco e Mestre Socorro. Bom dia aos ouvintes, dizer também da satisfação de estar aqui, Ivandinei. E como ouvinte, também testemunhar isso que você acabou de falar, da seriedade que é o programa Sem Fronteiras, porque a gente vê a responsabilidade que vocês dois têm em sempre colocar a notícia como ela é e dar a liberdade também, dentro da democracia, desse espaço amplo que é a rádio, que é uma concessão pública e que só existe porque tem o ouvinte. Então, vocês também têm esse respeito e falo também aqui como ouvinte. Mas já respondendo a sua pergunta, o resultado das eleições municipais de 2024 foram muito positivas para a Federação Brasil da Esperança, composta por os 3 partidos, PV, PT, PCdoB. Por quê? Porque conseguimos uma vaga na Câmara de Vereadores. Poderia ter sido 2, 3, mas só ser uma, essa voz que vai estar lá, através de Daniel Pinto, que inclusive é do Partido dos Trabalhadores, filho de 2 históricos petistas, vale lembrar, Socorro Pinto, que foi a primeira vereadora mulher da cidade de Souza, Tonho Nóbrega, que também deu a sua participação, a colaboração, quando, em épocas passadas, também foi secretário de planejamento do município, petistas históricos, fundadores do PT. Então, muito nos orgulha também ser Daniel Pinto, não desmerecendo os demais, é claro, mas sendo alguém que é genuinamente petista. Então, essa voz, só em termos uma voz na Câmara, que vai levar as demandas, os anseios também da federação, porque, bom lembrar que ele é vereador, é vereador eleito, mas vereador da federação. Para ele estar lá, precisou de todos os votos, inclusive tiveram outros candidatos com mais votação do que ele, mais de 1.000 votos, 1.200 votos, que não conseguiram entrar dentro da legenda que estava, e Daniel, com 838 votos, dentro do contexto da soma da federação, conquistou o primeiro lugar, e isso muito nos orgulha. Muito bem, então tá aí. Deixa eu ouvir agora aqui o nosso Franco, né? Franco que preside o PV e também vai já de cara fazer uma avaliação dessa eleição, meu caro Franco, você que já há muito tempo milita, né? Já há muito tempo que você comanda o PV aqui em Souza. E como é que você viu essas eleições? Também foi positivo o saldo para você? Fica à vontade, bom dia, bem-vindo, viu? Bom dia, Vandei, bom dia, Jota, Vera, Socorro. A gente trata isso como positivo, porque o nosso objetivo inicial sempre foi de eleger um vereador dentro da federação. Uhum. Nós iríamos, claro, tratar e lutar para que a gente pudéssemos eleger 2. Mas diante de tudo que aconteceu numa eleição atípica, me parece que não foi só em Souza, foi em toda a Paraíba, né? E quizá dizer até no Brasil, né? Uma eleição muito diferenciada essa. Então, por motivos outros, a gente não conseguiu, né, a segunda vaga. Mas, diante dos milhares de pessoas, a gente diz milhares, porque mais de 1.000 se tornam milhares, né? Como a gente conseguiu quase 3.000 votos, então passa a ser milhares de pessoas, né? Que votaram na federação, que ouviram o nosso discurso. Quer dizer que a federação alcançou mais de 3.000 votos. 2.000... Quase 3.000. Quase 3.000 votos, né? Então, é um número bastante expressivo. Uhum. Se nós formos olharmos a questão de estrutura financeira dos nossos candidatos, né? De estrutura de apoios logísticos dos nossos candidatos, e a gente sempre colocava, inclusive em entrevista, em discurso mesmo falando, que os nossos candidatos eram formados, vou botar um aqui, só
pelas associações, pelo trabalho prestado à comunidade, né? A questão do ambiental, que tem a questão do lixo, que a gente usou, a questão comunitária dos sem terra, a questão comunitária das associações comunitárias como um todo. Então, voltando assim para a área social, digamos assim, também. Né? Sempre nesse lado, né? Sempre nesse lado. Os nossos candidatos, a maioria, nem todos, né? Sempre tiveram ligado à questão social em nossa cidade. Então, esse reconhecimento veio desse povo. Então, esses votos, esse trabalho que a gente fez, veio desse povo, né? E reconheceram em nossos candidatos esse trabalho. Claro que sempre é assim. Eleições, uns tiram a mais e outros tiram a menos, né? Eu estava ouvindo com você já falando da corrida aqui, se todos os corredores corressem ao mesmo tempo junto, ninguém ia saber quem ia ganhar, né? Justamente. Todos correm bem, mas uns correm mais um pouquinho, né? É que nem eleição, né? Todos trabalham, mas uns tiram um voto a mais. Então, uns tiraram menos. Mas um sabe correr mais que o outro. É desse jeito. Alguns souberam trabalhar mais e conseguiram mais votos, mais isso. Mas, num todo, né, a federação cumpriu o seu trabalho, cumpriu a sua meta, e a gente está aqui, Jota, né? Vera, e a gente em nenhum momento chegou, ainda vamos eleger 5 vereadores, 10 vereadores. Um vereador nós já temos ele. Com certeza nós vamos eleger um. O trabalho de todos é que vai decidir a questão dos 2 vereadores. Então nós atingimos o nosso objetivo, elegemos um vereador da federação. Agora Jota, fica à vontade para também interagir. Quando quiser participar, pode ficar à vontade, Jota. Agora, eu queria saber de Vera o seguinte. Vera, o vereador eleito foi do PT, foi do seu partido, foi do partido que você comanda. Embora o vereador eleito seja do PT, qual vai ser a função de Daniel Pinto na Câmara para atender aos, digamos assim, para atender aos 3 partidos? Porque é uma federação, né? O Daniel foi eleito pelo PT, mas ele faz parte de uma federação. Ele foi eleito por conta da federação. Então, para que Daniel seja um representante dos 3 partidos, o que é que ele deve fazer na Câmara Municipal de Souza? Ivandinei, ele já publicizou, inclusive, essa pergunta que você faz, e eu posso responder já, porque já escutamos dele, sabemos a sua trajetória, quando ele fala que vai estar aberto a ouvir a todos. Esse mandato dele, como eu já falei no início, é da federação, ele como titular, mas ele vai estar aberto a ouvir as demandas, por exemplo, que a gente colocou, como o Franco colocou. Temos aqui mestre Socorro, mestre de capoeira, ligado à cultura. O mestre Socorro foi candidato pelo PCdoB? Pelo PT. Certo. Tivemos 6 candidatos pelo PT, 5 pelo PV, 5 pelo PCdoB, dentre esses, 6 mulheres. E como o Franco bem disse, cada um traz na sua bagagem suas lutas sociais. Isso, assim, de forma muito legítima. Cada candidato trouxe para a política aquilo que já vinha no seu dia a dia. Então, Daniel vai ouvir essas questões, as pautas ambientais, esse nosso anseio que temos da questão de regularizar o plano de gestão de resíduos sólidos, por exemplo, que precisa passar pela Câmara para poder regulamentar e implementar uma coleta seletiva, as questões também comunitárias. Então, todas essas pautas, a gente sabe que ele vai estar aberto, e as que ele também carrega, as que ele também traz. Então, tenho certeza que o mandato de Daniel Pinto será diferenciado e será muito fortalecido. Muito bem. Quer fazer uma colocação, meu caro Jota? Não, só primeiro colocar, e aí pedir licença aos nossos ouvintes, até porque você já citou muito bem a nossa função administrativa, né, de uma legenda partidária. Isso. Nós não nos envolvemos diretamente na campanha disputando, mas na parte de administração, que realmente é uma missão bem complexa. Mas, assim, destacar o seguinte, é tão notório que o mandato de Daniel pertence à federação que os 3 partidos têm soma de votos para que ele pudesse alcançar o seu mandato. Então, a gente sabe que é um mandato realmente coletivo. Mas o questionamento é justamente dentro da questão de... Agora, missão cumprida, né? Eleito vereador, Franco, Vera, o que é que se aguarda em relação a governo? O que é que vocês já tiveram esse diálogo com Helder Carvalho? Como é que funciona essas conversas depois, no pós-eleições? Já houve algum contato? Como é que está funcionando essa relação com Helder Carvalho, prefeito eleito? Qual será a participação da federação dentro do governo? Exatamente. Né? Se já teve contato, se já teve conversa, se já teve algum diálogo nesse sentido para que possa ocorrer esse ajuste, né? Se há interesse do próprio Helder em ter a federação
fazendo parte do seu plano de governo, né? Da sua proposta de governo. Né? Franco pode falar sobre esse assunto. A gente teve um encontro, tanto eu, você mesmo com o Vera, com o nosso prefeito eleito, o Helder, em questão de parabenizar, né, festivamente, né, a ele, né, por uma vitória, por uma grande vitória, né, em termos de conversação sobre projetos, né, futuro governo. A gente não tivemos ainda essa oportunidade, inclusive está aí na mídia toda. Né, ele pediu um tempo, né, para poder se organizar, para poder planejar o seu governo, né, as pessoas que vão participar, e isso a gente entende perfeitamente, né, que ele tem que ter esse tempo. Agora, a gente também sempre relembra que logo lá atrás, no início, a federação, inclusive através de documento, né, a gente fez isso, a gente prestou todo o apoio incondicional ao nosso prefeito eleito, o Helder, né, como um dos primeiros partidos, porque, como disse, são 3 partidos e a gente, ao mesmo tempo, trata como um, mas são diferentes, porque cada um tem seu estatuto, cada partido tem suas normas, né, e a gente converge na questão de decisões. Né. Então, a gente decidiu conjuntamente apoiar a Helder e fomos, né, desde o primeiro dia até, né, às 6 horas da tarde do dia da eleição. Em nenhum momento a gente vacilou, em nenhum momento nenhum candidato nosso deu uma entrevista ou disse aqui que ia aderir para aqui, que ia aderir para acolá. Né? A gente ficou com medo, eu relembro até um slogan, né, dele, nem por 1 milhão a federação deixaria Helder, e nós fomos até o fim. E claro, que quando você ganha, você quer participação. Né? Voltamos à questão futebolística. Se você ganhou o título, você quer o troféu. Né? Tem um time aí que ele foi campeão, não sei de onde, mas não tem aquele troféu para mostrar, né, a população. Então, se a gente ganhou a eleição, automaticamente a gente espera participação no governo. Porque... E fazendo aqui uma analogia, quando se ganha um prêmio, quando se ganha um campeonato, toda a delegação compartilha, né, dessa premiação. Todos. Então todo mundo tem que ter uma fatiazinha. Né? E a gente tem muita confiança em Helder, vai ser um bom prefeito. Né? Superar Tairone, a gente sabe que é muito difícil. Tairone foi um dos melhores prefeitos aqui do estado da Paraíba. Ele vai ter uma missão aí um pouco... Exatamente, ele vai ter uma missão muito difícil, mas nós estamos aqui, como nós estávamos lá atrás, né, Jota? Para ajudá-lo, ajudar ele a fazer isso, tá certo? Para ajudar ele nesse compromisso. O nosso compromisso da federação é contribuir. A gente não vamos exigir, tá certo? Não vamos cobrar coisas que a gente não existe, nós vamos cobrar o que foi dito na campanha, né? Que quem não tivesse sido êxito seria governo. Então, nossa parte fica nessa expectativa, né? Nós, infelizmente, eu mesmo fui um candidato. Não houve ainda encontro assim formal entre vocês, não, né? Mas, não houve, né? Não houve. Para discutir, reunião, para cobrar alguma coisa, ainda por enquanto não houve. Por enquanto, a gente não. Estão dando um tempo para que ele ainda exatamente. Ele ainda está muito recente, né? Está muito recente ainda, né? Está ainda comemorando 30 e poucos dias da sua vitória, ainda está, né? Bem que já está viajando, já está, né, resolvendo algumas coisas internamente, mas nessa questão administrativa a gente não conversou ainda, mas nós vamos conversar, com certeza. Muito bem. Minha cara Vera, já pegando o gancho, me recordo agora de uma situação. Aldeone Abrantes, que também é filiado ao PT, já foi contemplado, né? Aldeone já foi indicado aí como secretário, né, de articulação, né, exatamente, política. Então, aí eu perguntaria a Vera, e Franco também pode ficar à vontade se quiser responder, essa indicação de Aldeone, ela é da cota pessoal dele ou já foi uma influência que a federação exerceu a Helder para que Helder indicasse a Aldeone como esse membro, né, como esse secretário de articulação política aqui em Soura? Muito boa pergunta, Vandinei, mas permita-me só falar um pouco dessa pergunta que foi direcionada mais a Franco, só para complementar. Sim. É que a federação ela é composta de várias pessoas muito bem qualificadas. Temos advogados, professores, enfim, que já vem também de experiências que vão somar na administração. Porque é bom lembrar também que muitas vezes a pessoa fala em emprego, mas a gente fala em trabalho, porque para colaborar com a administração. E só discordando também um pouco de vocês, quando você coloca que Helder vai ter muito mais trabalho, assim, mais desafio, eu acho que talvez não, pelo seguinte, porque
O maior desafio foi Fábio Tairone quando pegou o município de Souza há 8 anos. Vai encontrar o município mais enxuto, né? Ele vai ter um desafio, talvez, assim, para manter o ritmo. Porque a gente sabe que o governo municipal foi muito operoso, tem alguns pontos que não avançou, é aí onde entra a experiência de Helder como chefe de gabinete. Eu gosto sempre de lembrar que ele passou por um laboratório. Eu não via e não teria outro nome melhor para ser candidato, e que bom que venceu as eleições, por conta da sua qualificação enquanto pessoa também, enquanto ser humano, muito aberto ao diálogo, muito sereno nas suas decisões e na experiência que teve ao longo de vários cargos que também passou dentro do município. Então, ele tem toda essa bagagem de experiência e a gente aposta e tem certeza que ele vai ter uma administração de excelência, em especial em avançar naquilo que ainda não conseguiu, que o município, que o Fábio Tairone, aos 8 anos que passou, não conseguiu avançar, e ela tem esse raio-x do município, onde precisa continuar e aonde precisa melhorar. Mas, respondendo à sua pergunta, como o Franco bem falou, que não tivemos ainda nenhuma reunião, nenhuma conversa oficial com o prefeito eleito, então, essa cota, essa nomeação, essa futura nomeação, mas já a indicação de Aldeone, é por ele mesmo. Pela cota pessoal dele. Da cota pessoal e política, por quê? Um vereador que sempre esteve ao lado, sempre foi líder do governo, tem uma vasta experiência e, principalmente, dentro da pasta que ele vai assumir, como articulador de excelência. Então, na reunião que vocês vão ter futuramente, se alguém falar assim, não, mas espera aí, já tem Aldeone. Aí você, não, espera aí, Aldeone não está na nossa cota, não. Aldeone é cota pessoal. Então, você não pode colocar, você não pode incluir Aldeone nessa possível, digamos assim, indicação para cargos no município, por exemplo, se for o caso, né? Pela lógica, se não tivemos essa conversa e que já houve a indicação, inclusive anunciada em primeira mão, né, dentro de uma entrevista, o próprio Aldeone colocou-se como surpresa, já vinha realmente as conversações, Aldeone, surpresa, mas já vinha, com certeza já vinha de bastidores. A surpresa talvez assim, da antecipação do nome, de não ter sido colocado junto, como ele já agendou aí para o dia 5 de dezembro, anunciar oficialmente, né, quem serão os seus secretários. E essa antecipação talvez tenha sido, consista a surpresa aí, né, nessa antecipação. Mas realmente a gente está, inclusive, aguardando essa conversa, esse agendamento. Como o Franco também disse, ele sempre gostava de dizer, quem está no grupo e que vestiu a camisa. A federação também teve esse diferencial. Nós, inclusive, como candidatos, estivemos quase 100% cumprindo a agenda majoritária nas caminhadas, nos comícios, nos arrastões. E a gente está à disposição para colaborar como dizia no slogan da campanha, por uma Souza ainda maior. Muito bem, exatamente. Deixa eu só registrar aqui a participação do Felipe Teodoro, está mandando aqui um abraço, saudações ao companheiro Franco e também a Vera e, claro, a mim, né? E também Norberto Carneiro mandou um áudio, né? Vamos colocar, Vamos colocar a participação do Norberto Carneiro. Bom dia, J. Mendes, bom dia, Ivanilei Sena, João André, bom dia a todos os ouvintes desse programa tão bem ouvido nesse horário. Aqui Norberto Carneiro, meus irmãos, passando aqui para deixar os parabéns, né, aos 3 presidentes da federação, J. Mendes, né, doutora Vera Vernaide e Franco, pelo brilhante trabalho desempenhado durante todo o pleito, antes, durante e depois. Foi uma satisfação muito grande concorrer ao cargo de vereador de Souza, ficamos na 3ª suplência da federação, né, e estamos reavaliando todo o cenário político. No primeiro momento, nós fizemos um vídeo, né, mas aquele vídeo que eu fiz no dia da eleição não implica dizer que saímos da vida pública, não saímos, certo? O nosso bloco, a nossa equipe de trabalho, ela vai continuar com um trabalho intenso, né, durante esses 4 anos, para que nós possamos nos planejar e trabalharmos formas de atuar para o próximo pleito. Esse sonho, ele não acabou. Ele apenas deu um tempo. E nós vamos continuar implementando pautas, né, e algumas propostas que apresentamos durante a campanha, nós vamos tentar desempenhá-las mesmo sem o cargo de vereador, junto ao município de Souza. Então, quero deixar aqui, mais uma vez, os meus parabéns a toda a federação, a todos os candidatos, aos presidentes, enfim,
E agradecer imensamente a todas as pessoas que confiaram e que continuam confiando, né, na nossa caminhada. Muita gente me procurou após o pleito, pedindo para que a gente não abandonasse a vida política, a vida pública, e nós estamos reavaliando todas essas situações. E no momento oportuno faremos uma discussão, um diálogo, né, que trate todas essas questões. Mas, de antemão, parabéns mais uma vez a todos, indistintamente, da federação. Sem fronteiras. Ok, meu caro Norberto, obrigado pela participação, parabéns sempre. Tá aí, Norberto já voltou atrás, disse que não vai mais desistir, não, vai permanecer na pegada, né? Ele havia dito que ia dar parada, mas vai permanecer, né? Exatamente, até porque é um nome qualificado, Ivandei, e que passou pela primeira experiência, né? Aí, se lá no futuro, as decisões que ele for tomando, tem que ser avaliado tempo a tempo. Falou da emoção, ele falou aquilo, mas ele voltou atrás e fez bem, né? Porque é um bom nome. Registrar também a participação de Rita, né? E nosso mestre Socorro está aqui conosco. Rita também parabenizando e mandando um forte abraço aqui a todos da entrevista, a Franco, a Vera. Eu não estou me entrevistando, não, mas estou aqui acompanhando atentamente a minha turma. Um abraço a todos, né? Aqui ele é jornalista, aqui não tem pouquinho não, viu? Aqui ele é jornalista. Aqui eu estou cumprindo à risca o que a gente se coloca ao público. Cumprir a missão, né? Cumprir a missão, exato. Muito bem, o tempo passa rápido, né, pai? Que tempo para passar rápido. Mas minha cara Vera, como é que você avalia? Depois eu vou também ouvir o Franco, como é que você avalia? Porque, assim, a esquerda brasileira vai ter um trabalho aí grande, porque as eleições municipais, na minha concepção, deram um recado aí de que a esquerda tem que se reinventar. Porque para prefeito a eleição foi uma negação. Partidos ligados à esquerda conseguiram se eleger, mas não são partidos de esquerda natos, eu diria até. Mas como é que você enxergou, Vera, essas eleições municipais? Porque o PT quase não elegeu ninguém, né, nessas eleições municipais para prefeito. Como é que você vê essa situação aí? Primeiro, eu quero agradecer, né, a participação de Felipe Teodoro, de Norberto. Norberto, inclusive, toda vida que ele fala, me faz lembrar há 2 anos, né, mais de 2 anos, quando a gente foi candidato a deputado estadual, dentro de um contexto muito difícil mesmo. E eu digo até, como em outro momento também a gente conversava, que naquele tempo as nossas candidaturas serviu de base, de alicerce para começar a erguer nosso castelo da federação. Porque a partir de lá, da nossa eleição de deputado, a gente não parou. Como ele bem disse, antes das eleições, muito antes, a gente já vinha, manteve as reuniões dentro do Comitê Popular de Luta. Agradeço, Norberto, a você pelas palavras e que você também faz parte do todo, né? Também tem sua colaboração. E ficamos felizes também de saber que você não teve um momento do emocional, que disse que não queria mais saber da política, mas, ao mesmo tempo, dentro da razão, vê que a luta precisa continuar e que a federação precisa da sua liderança, precisa da sua força, da sua experiência. Agradecer também a Rita Rodrigues, porque uma mulher aguerrida, mulher guerreira, e a gente fica muito lisonjeada até de termos 6 mulheres fortes dentro da federação, que mantiveram as suas candidaturas com todos os percalços. A minha candidatura foi uma coletiva com outras 3 mulheres, né, com Tássia, com Tatiana e com Michele, e que a gente está trazendo muita coisa boa de bagagem positiva dentro dessa campanha. Mas, respondendo a sua pergunta, eu já vejo por outro lado, Ivandinei, porque em quantidades de prefeituras, da eleição há 4 anos e para essa, foram mais que dobrou. Se foi um número 240 e pouco, se eu não me engano, Jota pode até acionar aí um dado oficial para saber, né, as informações, mas ainda assim a gente vê positivo, porque os partidos também que foram majoritários são aliados, são do centro, ou que seja direita, mas que não é extrema-direita, e eu vejo que, na leitura que eu faço, que o grande derrotado mesmo foi o lado do bolsonarismo, foi a extrema-direita, porque o PL em si tinha uma projeção, foi infinitamente menor do que eles pensavam. Então, é preciso reorganizar, realmente, reinventar. 2 anos teremos aí para reestruturar, porque o rolo compressor é pesado. As fake news, a desconstrução, mas eu vejo que, mesmo não tendo um êxito grande, de um número grande de prefeituras, mas a gente conseguiu avançar. E, dentro desse contexto, para a gente
reorganizar e planejar aí quais as ações futuras, porque 2026, como bem diz o ditado, é logo ali. Só para confirmar, 252 prefeituras conquistadas em 2024. Do PT, né? PT. Não soma PCdoB e nem PV nessa. Eu coloquei PT porque, como PT é o maior dos três partidos, partido né? do presidente. O presidente, a gente colocou o PT, mas realmente envolve os outros dois também. Ô, Franco, eu vou até pedir a você que seja um pouco mais rápido, porque infelizmente o tempo já acabou e a gente vai ter que entregar o horário para o próximo programa. Mas como é que você avalia essa repercussão que, no entender de muitos, não foi muito positiva para os partidos de esquerda? Exatamente. Eu vejo, como o Vera mais ou menos colocou, porque há um amplo leque de alianças, né, que apoiam o governo. Porque tem muitos partidos, como você colocou, não são partidos de esquerdas, dito como esquerda, mas estão dentro da aliança no governo federal, porque exercem ministério, exercem altos cargos de confiança. Então, se entende que esses partidos continuarão na base do governo, né? A não ser que eles saiam daqui para lá, que seria tão coisa natural, que não são esquerdistas, né? Mas se a gente fizer a somatória, como Vera colocou, tanto a questão do PT, do PV, do PCdoB e desses partidos, então eles ultrapassam o PL, que aí é o nosso principal adversário, né? Possivelmente a candidatura de Bolsonaro, que também não pode ser candidato, né? Quem sabe quem vai ser o candidato do lado de lá, o nosso, com certeza será Lula. Então, eu acho que concordo, as críticas têm que ser feitas ao governo federal, tem que melhorar, certo? Essa questão trabalhista, economicamente falando, tem que dar um impulso. Exatamente, eu ouvia em casa, né, vocês colocaram, tem que realmente dar uma melhorada nessa questão aí. Mas eu acho que tem 2 anos, é tempo suficiente, agora foi de reorganização e agora a partir do 2025 vai ser de trabalho mesmo e as coisas vão mudar e vão melhorar. Aproveitar, deixa também para agradecer a vocês pelo espaço, a todos os ouvintes, né? A direção da 104, a todas as pessoas que acreditaram na federação, que continuam acreditando e continuem acreditando na federação, porque o que a gente falou em discurso, em palanque, nós vamos tentar cumprir dentro de um trabalho agora nesse próximo governo que se avizinha. Então, um abraço a todos vocês. Ok, Vera, obrigado. Bom dia a você, viu? Obrigado pela participação e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Muito bem, tá aí, Jota Mendes. Amanhã é feriado, amanhã não tem programa, amanhã a gente vai dar uma descansada, mas na segunda-feira a gente volta, se Deus quiser, né? Exatamente, você vai para o sítio, eu não sei para onde é que eu vou. Não, eu vou ficar em casa mesmo, vou dar uma descansada em casa, tranquilo. Estou só sendo redundante, mas vamos ficar concentrados para segunda-feira. Vou ficar vigiando o pequeno patrimônio em casa mesmo. Tá Muito bom? bem. Estaremos segunda-feira, que se Deus quiser, a partir das 5h30 da manhã, fazendo mais um Sem Fronteiras, realmente Sem Fronteiras. Ok, gente. Muito obrigado pela participação, pela audiência. Bom fim de semana a todos e até segunda-feira com mais um Sem Fronteiras aqui pela Rádio 104 FM. Abraço e até lá. Sem Fronteiras. Sem Fronteiras.